amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar em vários dias da semana, a fim de nos mantermos próximos e conectados, ligados. Nós vivemos uma época de distanciamento físico, não é isso? Mas podemos, através da tecnologia, estarmos aqui juntos, falando sobre o Evangelho de Jesus, revendo os ensinamentos do Cristo, a fim de que estes ensinamentos possam movimentar as nossas energias e a nossa vontade, a fim de que nós possamos fazer melhor o nosso trabalho enquanto aqui reencarnados no mundo terreno. As lives, para aqueles que não estão habituados ainda, né, que estão chegando pelas primeiras vezes aqui, elas acontecem, as lives do Evangelho acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. As lives das palestras públicas acontecem nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Então vejam que todos os dias da semana temos a possibilidade de estarmos juntos através da tecnologia e falando dos ensinamentos de Jesus. Aqueles que porventura tenham se esquecido, por gentileza, né, queiram pegar aqui a sua garrafinha com água, o seu copo com água, o jarro d'água, a fim de que a espiritualidade possa fluidificar. Lembrando que ao final do nosso encontro, né, a espiritualidade, os passistas estarão transmitindo um passe à distância aqui para todos nós que participamos deste evento. Então, sejam todos bem-vindos ao Evangelho em nossa casa. Antes de nós começarmos, como habitualmente fazemos, vamos à nossa prece, a fim de nos vincularmos aos amigos do plano espiritual. Que possamos então fechar os nossos olhos, inspirar e expirar calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal, alimentando todas as células do nosso organismo e permitindo que nestes instantes nosso pensamento se eleve a Deus e a Jesus e que possamos nestes instantes sermos envolvidos pelos amigos espirituais que dirigem este trabalho em nossa casa espírita, a fim de que possamos usufruir do bem-estar que a convivência com estes bondosos amigos proporciona a cada um de nós, nos imantando também nas vibrações amorosas do Cristo, a fim de que possamos receber o seu Evangelho na nossa intimidade, na nossa consciência e no nosso coração, a fim de movimentar em nós mesmos as energias de que necessitamos, movimentar a nossa vontade para realizarmos as transformações de que necessitamos ainda nesta reencarnação. Por isso nós vos pedimos, Mestre Jesus, permaneça conosco nesta noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos aqui tratando do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mais especificamente, no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. Veja que o título já nos faz um alerta, não é? Não acrediteis em todos os espíritos. E vem então a mensagem do evangelista para nos esclarecer a este respeito. E nos diz este bondoso amigo: meus bem-amados,
Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Esta mensagem é de João Evangelista. Assim, veja que esta fala, não é, doce, não é característica de João, não é? Meus bem-amados, não é? Meus filhinhos, não é? Como ele costumava tratar os espíritos viventes com ele naquela época. E é essa fala mansa e amorosa, não é, de João, que vem nos alertar, não é, para que nós não acreditemos em todos os espíritos, mas que nós precisamos provar, não é, se estes espíritos são de Deus. E aí cabe uma pergunta, não é? Como é que eu posso provar se este espírito é de Deus? Não é? Se esse espírito ele é um representante do plano espiritual em nome de Deus? Não é? E aí ele diz que nós precisamos provar. Por isso também é que vem o ensinamento de Jesus para que nós estejamos sempre vigilantes. Se eu não estiver vigilante, a mensagem de qualquer um, quer seja um espírito encarnado, quer seja um espírito desencarnado, se eu não estiver vigilante, eu vou aceitá-la como uma verdade e a partir dali, não é, eu vou viver de acordo com aquela verdade. E aqui, João, ele vem colocar para mim que eu não posso aceitar tudo que vem, não é, de terceiros. Eu não posso aceitar tudo, não é, que o Cláudio está me falando aqui, nesta live gravada nesse instante. Não é porque eu chego aqui e digo para vocês que vocês devem aceitar estas informações como verdade absoluta. É preciso que esta fala ela passe pelo crivo da vossa razão, não é? Pelo crivo do conhecimento que vocês já têm a respeito da doutrina espírita. Em havendo alguma dúvida, que vocês recorram a Kardec para verificar se a fala do Cláudio está de acordo ou não com aqueles ensinamentos de Kardec. Kardec para nós é a base de tudo. Não é? Qualquer coisa que qualquer um fale, sendo espírito encarnado como eu, ou desencarnado como tenha os milhões ao nosso redor, tem que ser passado pelo crivo, né, da nossa razão, do nosso discernimento, do nosso bom senso e daquilo que Kardec trouxe para a gente de ensinamento da doutrina. Sim? Se a informação que nos chega ela diverge daquilo que Kardec trouxe, eu preciso deixar de lado. Não é? Se ela está de acordo com aquilo que Kardec trouxe, eu posso aceitar, não é? E tomar então como verdade aquilo. Mas do contrário, não é? É o meu discernimento que vai precisar falar mais alto. Por isso é que João vem dizendo aqui, olha, provai se os espíritos são de Deus. Não é? Provai se aquilo que os espíritos estão falando, explicando, ensinando, estão de acordo com as verdades divinas. Senão, eu preciso pegar aquilo, deixar na condição de informação e colocar no escaninho. Vai para a prateleira. Né? Para que eu possa, com o tempo, analisar melhor e aí então saber se aquilo é uma informação que eu devo aceitar e utilizar e passar a viver aquela verdade a partir de então, ou se vai ficar guardadinho lá, ou até mesmo se eu vou rejeitar aquela fala de quem quer que seja, não é? Quer seja um espírito encarnado como Cláudio aqui diante de vocês, não é? Ou um espírito desencarnado numa comunicação mediúnica. Não é porque é desencarnado que quer dizer que seja um espírito evoluído. Muito pelo contrário, como a gente vai ver aqui. Kardec, então, começa a falar sobre o assunto, não é, desta parábola de João, dizendo para nós: os fenômenos espíritas, longe de dar créditos aos falsos cristos e falsos profetas, como alguns se permitem dizer, vêm, ao contrário,
lhes dar um golpe fatal. Veja, não é? Por que isto daqui? Não é? Aqui a doutrina espírita não é maldosa nesse aspecto? Não. A doutrina espírita, ela simplesmente quer separar o joio do trigo, o certo do errado, né? E mostrar para nós, né, as duas facetas, as duas possibilidades, o que é certo e o que é errado, para que nós possamos construir o nosso entendimento, construir o nosso discernimento a partir, né, de uma informação mais clara. É isso que a doutrina espírita vem fazer para a gente. Vem nos alimentar de informações e de recursos para que a gente possa discernir, para que a gente possa fazer escolhas, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio, né, para que a gente possa, no fim das contas, errar menos e acertar mais. Esta é a proposta da doutrina espírita para nós, né? Por isso é que o Kardec faz esta colocação. Vem lhes dar o golpe fatal. Não que queira mal, não é, aqueles que divergem da doutrina espírita, mas simplesmente, não é, mostrar que talvez não estejam, não é, quem está falando determinada coisa, não esteja com a verdade. Para elucidar bem isto, eu trouxe um exemplo de um tema que é bastante controverso dentro da sociedade. Não para nós espíritas, mas dentro da sociedade, que é o aborto. Não é? Tem uma parcela da população, não é, que, não é, se esfalfa, não é, que gasta muita energia para fazer com que a legislação permita, não é, que libere a prática do aborto. E a gente tem dentro do ensinamento da doutrina espírita, não é, que o aborto só é aceito para salvar a vida da mãe. Não é? Então, a vida, para salvar a vida de um espírito que já está aqui, não é, que já vem desenvolvendo um trabalho, não é, com os seus compromissos, não é, nesta jornada reencarnatória. Então, neste caso, para salvar a vida da mãe, não é, para preservar a vida da mãe, não é, se perde a vida do feto. Não é? Esta é a única alternativa, não é, que traz para a gente a doutrina espírita. A lei, não é, a lei humana, não é, no país, e a lei humana ela diverge, não é, ela é variável dependendo de cada país, então cada país tem a sua lei humana, mas aqui, não é, no Brasil, a lei humana, não é, permite o aborto ainda em caso de estupro, não é, e permite ainda, em alguns casos, não é, de problemas de malformação, até tantas semanas de vida. Assim. Então, o que nos diz a espiritualidade, não é? Que é o entendimento do mundo espiritual, o que é o entendimento de Deus, o que é o entendimento de Jesus, não é? Que só há uma possibilidade de fazer o aborto. Sim? Agora, se de repente, não é, eu venho aqui diante de vocês, não é, e coloco que, não é, e defendo a tese, não é, de que o aborto, não é aceito pela doutrina espírita, estendendo para outros casos, não é, como diz a lei brasileira, não é, ou como diz a lei em qualquer um dos outros países, nesse instante eu estou sendo um falso Cristo e um falso profeta. Eu estou falando alguma coisa, eu estou defendendo uma tese que contraria aquilo que ensina a doutrina espírita. Então eu tenho que ser muito cuidadoso, não é, ao expor as minhas opiniões pessoais. Não é? Quando eu fiz o curso na União das Sociedades Espíritas para ser palestrante espírita, não é, eu lembro que deixaram muito claro para nós, né, os nossos instrutores, que eu deveria evitar de emitir a minha opinião pessoal. Isto aconteceu dentro da casa espírita, não é? Dentro da nossa casa, do irmão Francisca, quando eu fui começar a fazer palestras, não é?
que recebi a orientação que eu deveria evitar de emitir as minhas opiniões pessoais. Né? E tanto na nossa casa espírita quanto na USE, né, foi bem clara a orientação. Se algum dia você vai colocar a sua opinião pessoal, que você deixe claro para o público que está te ouvindo, que está te assistindo, que esta é a sua opinião pessoal, que isto não é a opinião da doutrina espírita. Justamente para não deixar transparecer que isto é uma tese defendida pela doutrina espírita para aqueles que estão começando na doutrina agora, ou que estão chegando, caindo de paraquedas e de repente vendo, não é, você falar determinadas coisas que divergem dos ensinamentos da espiritualidade que foram trazidos por Kardec ou por outros espíritos. Não é? Então nós precisamos tomar este cuidado. A gente que fala para o público, né, tem que ter um cuidado redobrado para de repente não ser, né, os falsos profetas, né, ou falsos cristos, que venha dar uma visão errônea, né, porque ela vai ajudá-los a construir um edifício com bases que não são sólidas, né, o edifício do conhecimento. Então, precisamos ter este cuidado na hora de falar da doutrina espírita. Nos atermos estritamente ao que Kardec traz para a gente, ao que Emmanuel traz, ao que o André Luiz traz. Não é? E quando eu tenho esta liberdade de manifestar a minha opinião pessoal, mas quando for manifestá-la, eu preciso ter a clareza de explicitar para vocês: olha, né, isto sou eu que estou dizendo, esta é a minha opinião, para que vocês possam fazer o vosso julgamento, construir o vosso discernimento também. Né? Bom, aqui olha só, né, Kardec continua dizendo, e antes de lembrar, né, antes de continuar, lembrando ainda, né, falsos cristos e falsos profetas existem aqui encarnados, né, entre nós, e eu posso ser um deles, como eu disse, dependendo da afirmação que eu fizer diante de vocês, né, se eu não deixar claro que aquela é a minha opinião e conduzir vocês a um raciocínio de que aquilo que eu estou falando é uma definição da doutrina espírita, nesse instante eu estaria sendo um falso Cristo, falso profeta. Mas também eles podem ser desencarnados. E é isso que diz Kardec aqui na continuidade desta nossa lição. Ele fala, olha, o Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e usam nomes venerados para tentar, sob a máscara com que se cobrem, fazer passar ideias muitas vezes as mais bizarras e absurdas possíveis. E aí, tudo bem que vocês, né, talvez não participem do trabalho mediúnico, que aliás está suspenso nas casas espíritas, né, já que as atividades presenciais estão suspensas, e não dá para fazer o trabalho mediúnico virtualmente, não é? O evangelho dá, a palestra dá, as aulas acontecem virtualmente, as reuniões acontecem virtualmente, mas o trabalho mediúnico virtualmente é muito mais difícil, né, de ser realizado. E como é que fica essa situação se os espíritos, não é, eles adentram ao grupo mediúnico, não é, trazem as suas ideias, e como é que ficam estas ideias para nós que trabalhamos num grupo mediúnico? Eu digo para nós porque eu também trabalho num dos grupos mediúnicos da nossa casa. Não é? Como é que fica isto? Da mesma forma, gente, temos que, não é, passar pelo crivo da razão, temos que passar pelo crivo do discernimento as mensagens dadas pelos espíritos.
Não é porque um espírito que vem falando, né, que tem uma dialética, né, primorosa, né, usa palavras, né, que muitas vezes nem nós conhecemos a sua significação, né, fala empolado, fala difícil, fala isso, fala aquilo, né, não é por causa disso que a gente é obrigado a aceitar aquilo que ele está dizendo como verdade. A grande maioria dos espíritos que vêm num grupo mediúnico, né, são espíritos sofredores, que vêm em busca de esclarecimento, vêm em busca de ajuda para continuar sua caminhada aí no mundo espiritual, na erraticidade. Né? Mas podemos, eventualmente, e isto acontece, receber espíritos muito inteligentes e que vêm colocar à prova, né, o nosso discernimento. Vem testar, ver se por um acaso a gente está ligado, se nós estamos atentos aos ensinamentos de Kardec, né? Aos ensinamentos da espiritualidade superior, através da literatura que a gente já conhece, através da experiência que a gente adquire dentro do trabalho, para poder validar ou não aquilo. Senão, eu incorro no risco, trabalhador do grupo mediúnico, ou o próprio grupo mediúnico incorre no risco, assim, de repente aceitar uma mensagem como verdadeira e ela necessariamente não ser verdade. Muitas vezes os espíritos extremamente inteligentes, conhecedores que são também da doutrina espírita, mas que ainda não têm amor no coração, eles vêm com o objetivo de nos enganar, de nos ludibriar. Né? E às vezes eles utilizam-se de sofismas, né? Expressões que têm aparência de verdade, e nós podemos ser enganados. Como já foram muitos companheiros em várias casas espíritas, achando que tinham recebido comunicação, né, de Jesus, de Maria de Nazaré, de alguns, não é, dos apóstolos, não é? E isto na realidade não é verdade. Erasto, no livro dos Médiuns, ele nos orienta com a seguinte fala: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, não é, é uma lição de vida para nós. Quando nós lidamos com os espíritos, não é? E aqui não importa se é espírito encarnado ou desencarnado, não é? Melhor rejeitar 10 verdades. Por quê? O Erasto faz esta colocação para a gente no livro dos Médiuns. Porque os espíritos superiores, não é, que nos trouxeram estas orientações, para que a gente pudesse separar o joio do trigo, para que nós pudéssemos construir o nosso discernimento, para que nós pudéssemos usar a nossa razão, para poder selecionar as coisas que são verdadeiras, trazidas pela espiritualidade, e separar daquelas que não são verdadeiras, não é? Eles compreendem se nós rejeitarmos verdades que eles venham trazer. Né? E vai estar de bom tamanho para eles. Os únicos que ficam chateados são os espíritos inferiores. Os espíritos superiores, ou encarnados ou desencarnados, se a gente rejeitar a informação que eles nos trazem, vai estar tudo bem para eles. Né? Os espíritos enganadores, como eles chamam aqui, o Kardec utiliza a expressão, né, embusteiros, hipócritas, orgulhosos, falsos sábios, esses vão ficar bravos se a gente rejeitar, né, aquilo que eles estão falando para a gente. Então, né, a partir desta fala de Erasto, nós aprendemos dentro da doutrina espírita a recebermos as informações que os espíritos nos trazem, né, quer sejam encarnados ou desencarnados, e a gente vai passar pelo crivo da razão. Vamos verificar em Kardec, nós vamos verificar em Emmanuel, vamos verificar em André Luiz, né? Vamos verificar em Bezerra de Menezes, vamos verificar, vamos checar, vamos confrontar com o que nos trouxeram de ensinamentos espíritos.
não é? Para que a gente possa construir o nosso aprendizado, para que a gente possa construir o nosso discernimento, para que a gente possa aprender a julgar, não é? O que é certo e o que é errado. E a espiritualidade superior compreende este nosso processo de aprendizagem aqui no mundo terreno. E não tem nenhum espírito que vai ficar bravo com a gente, não. Podem ter certeza disto. Não é? Esta é a afirmação da espiritualidade superior. Não é? Melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Guardem sempre esta fala. Esta fala está no Livro dos Médiuns e é de Erasto. Não é? Valoroso espírito que nos ajuda, não é? A nos sustentar na hora da indecisão. Não é? Se eu estou indeciso, pego, coloco no escaninho e vamos deixar lá. O tempo vai me dizer se está tudo certo, se não está, se aquilo precisa de algum ajuste, ou se aquele espírito ele estava tentando me enganar efetivamente, ou não é, se é um espírito que vem de Deus. Aqui continua Kardec na sua apreciação. O Espiritismo nos dá os meios de provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, jamais materiais. Então vejam, né? Nós vamos reconhecer um espírito, e aí indiferente se encarnado ou desencarnado, pelo seu grau de moralidade, não pelas condições materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que se pode aplicar estas palavras do Cristo. Reconhece a qualidade da árvore pelo fruto. Então, quais são os frutos que nós damos? Não é? Então, os frutos são os nossos exemplos. Os frutos são a nossa forma de proceder. Não é? E aqui, para nós, aqui encarnados, é extremamente importante que nós analisemos a fala das outras pessoas, para ver se há coerência entre o pensar e o sentir e o falar e o fazer. Então, quando... E fica mais fácil, não é, com o encarnado, com o desencarnado já é mais difícil, lógico, não é? Então, quando eu convivo com a pessoa, não é, e ela consegue expressar aquilo que ela pensa e que ela sente, não é? Como é que é aquilo que ela fala e aquilo que ela faz? Sim. Com os desencarnados, realmente é muito mais difícil. Mas quando os diálogos se sucedem com os desencarnados, com o passar do tempo nós conseguimos identificar contradições na fala deles quando não são espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos dificilmente vão se contradizer na sua fala. Os espíritos evoluídos, não é? A fala deles, não é de uma clareza e é de uma coerência, não é? Que fica difícil para a gente, aqui no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, contestar qualquer coisa da fala deles. Nós podemos até ficar em dúvida em algum momento em relação às colocações que eles fazem, mas com o exame aprimorado, muito provavelmente aquilo vai se revelar dentro da mais pura lógica, dentro daquilo que Kardec coloca para nós. Sim. Aos espíritos de evolução não tão elevada, não é? Uma hora ou outra aparece alguma contradição, porque é da nossa natureza humana, muitas vezes, nós sermos contraditórios. Não é? Em que sentido? Muitas vezes eu ajo de forma diferente do que eu falo ou do que eu penso e sinto. Não é? Por quê? Porque não é? Aquilo já está tão arraigado, não é, na minha consciência,
né, de agir assim, né, em tantas reencarnações, que eu posso estar até tentando, com tudo que eu venho aprendendo da doutrina espírita, fazer melhor, ser melhor, né, mas as minhas memórias me traem ainda. Né, algumas vezes vou agir de forma diferente, né, daquilo que eu penso que é certo fazer. Né, então cometo erros novamente. Né, é da minha natureza inferior ainda, né, estas incoerências. À medida em que eu vou evoluindo em aprendizado, né, mais coerente eu sou entre o pensar, o sentir, né, o falar e o fazer. Então nós temos condições de observar, né, como diz aqui o ensinamento do Cristo, reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Não é? Puxa vida, uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma má árvore não pode dar bons frutos. Então, este é o ensinamento, não é, da lição desta noite que Kardec traz para a gente. Os espíritos são julgados pela qualidade das suas obras. Não é? E aí fica a minha pergunta, não é, para todos vocês que acompanham a live na noite de hoje. Quais têm sido as vossas obras? Não é? Quais têm sido as minhas obras? Não é? E as obras, não é? As obras em relação à família na qual eu estou inserido, e cada um de vocês estão inseridos também, não é? As obras no ambiente de trabalho, as obras no trabalho voluntário. Como é que ficaram, não é, as vossas obras, as vossas atividades neste período de distanciamento físico? Não, vejam, distanciamento físico. Eu aprendi numa palestra no mês, não sei nem se foi no começo deste mês ou se foi no fim do mês passado, que não é distanciamento social, já que nós estamos reunidos aqui socialmente, não é? É o distanciamento físico, nós não estamos juntos fisicamente. Então, quais têm sido as minhas obras? Eu abandonei as minhas tarefas, deixei as atividades por conta deste afastamento físico? Ou eu mudei as atividades, não faço aquelas que demandavam estar fisicamente reunido com outras pessoas, mas continuo desenvolvendo atividades no bem que me proporcionam o bem-estar e o equilíbrio de que eu preciso. Porque o afastamento físico não quer dizer paralisação das atividades. Não é? E falo isto para vocês, não é? Porque para nós, não é? Na nossa casa espírita, as atividades estão paralisadas, não é isto? Não é? A casa, desde março, está fechada para todo e qualquer tipo de atividade. Não é? Mas nas segundas-feiras nós temos, não é, as nossas reuniões virtuais. Não é? Nas terças-feiras reunimos, não é, o grupo mediúnico. Na sexta-feira o grupo de trabalho da reunião pública, da qual eu faço parte desde que eu cheguei no Irmã Francisca há mais de 30 anos atrás. Né? Na quarta-feira, né, os estudos de doutrina espírita continuaram a todo vapor desde março, sem interrupção. Né? Estamos terminando mais um semestre. Né? As lives de evangelho, de palestra pública acontecendo normalmente, as reuniões dos departamentos acontecendo normalmente. Então, não teve solução de continuidade. Não é? Vejam só. Então, a atividade física está paralisada, mas as atividades, não é, da casa que precisam ser realizadas por aqueles grupos, elas acontecem habitualmente. E não só essas da qual eu participo, outras, não é, que, não é, têm a sua continuidade absolutamente normal. Não é, como se nada tivesse acontecido. Não é? O que tem é que fazemos virtualmente com auxílio da tecnologia. Não é? Aliás, que tivemos que aprender a usar a tecnologia. Mas, e aí? Não é? Pela qualidade das suas obras somos conhecidos. Quais têm sido as minhas obras? Preciso me perguntar isso.
né? As minhas obras, né, o meu trabalho, a minha forma de pensar, de sentir, de falar, de agir, elas estão alinhadas com as leis divinas? Apesar de viver este período de afastamento físico, né, eu estou bem comigo mesmo, eu estou equilibrado, não é isto? Sim? Ou de vez em quando eu tenho pensamentos de revolta, porque, né, eu preciso ver quais são as minhas obras. E as minhas obras não são resultados simplesmente do trabalho manual. As minhas obras também são do trabalho intelectual. Né? As construções mentais que eu realizo, né? Eu reclamo por conta deste período de afastamento que nós estamos vivendo, eu reclamo de Deus, eu reclamo da pandemia, eu reclamo do coronavírus. Se eu estou fazendo isso, talvez eu ainda não tenha aprendido os ensinamentos de Jesus. Não é? Por que é que, não é, de repente, sim, vem um bichinho tão pequenininho, não é, se alastra dentro da humanidade inteira, não é, provoca a morte de milhares de pessoas, né, o desencarne de milhares de pessoas, não é, provoca o sofrimento de tantas famílias no mundo inteiro. O que eu preciso aprender com isto? Não é? O que eu preciso aprender com este período de afastamento, de conviver com a tecnologia, de utilizar os recursos da tecnologia, que eu sou sincero a dizer para vocês, a grande maioria, né, dessas plataformas digitais eu sequer conhecia até o mês de março deste ano. Né? Por quê? Da convivência com a família 24 horas por dia. Antes a gente convivia algumas horas por dia. Agora não, agora é 24 horas por dia aqui dentro de casa. Qual é a razão disto? Qual é o aprendizado que eu preciso extrair disto? O que Deus está querendo me ensinar, não é? Com este afastamento, com este distanciamento físico, não social, lembre-se, físico, porque nos falamos, nos vemos através da tecnologia. Se fosse há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, não teríamos a possibilidade. Hoje temos as plataformas digitais à nossa disposição, né, para nos vermos, para podermos interagir. Vejo, né, o boa noite que vocês colocam aqui, né, que aparece, né, nas mensagens aqui do lado. Vejo os agradecimentos que fazem ao final da live. Então, de alguma forma, nós interagimos. Então, quais têm sido as minhas obras neste período de distanciamento? E como é que eu estou assimilando tudo isto para poder conviver em harmonia com a natureza, em harmonia com a espiritualidade superior, sem me deixar desequilibrar por, quem sabe, uma nova forma que eu vou precisar aprender para eu poder conviver com a família e com a sociedade. Nós não sabemos ainda qual vai ser o novo normal. A vacina está chegando, mas quanto vai durar esta vacina depois que a gente tomá-la? A gente não sabe ainda. Nem os laboratórios têm esta informação ainda. Então, né, fica aqui a sugestão para nós, né, para não acreditarmos em todos os espíritos, né? Quer sejam eles encarnados ou desencarnados, que possamos usar sempre a nossa razão, o nosso discernimento, todo o conhecimento que nós temos dentro da doutrina espírita, para nós podermos avaliar se a fala daquele espírito, encarnado ou desencarnado, é de Deus ou não é de Deus. Não? Para que nós, como diz o espírito Erasto, para que nós sejamos enganados menos vezes. Não é? Por isso que eu preciso aprender a rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Não é? Para que eu possa ser enganado menos vezes. Só isso, menos vezes. Não é? Porque enganado, mais dia menos dia, nós acabamos sendo enganados por algum espírito mais esperto que nós, quer seja encarnado ou desencarnado. Que possamos pensar a este respeito. Não é? A espiritualidade nos traz seus exemplos e sua fala riquíssima para a construção deste nosso aprendizado aqui enquanto espíritos encarnados.
que possamos agora, no encerramento das nossas atividades, no encerramento desta live, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo ao Pai, ao Mestre querido, que estes irmãos que aqui se encontram junto de nós, mensageiros de Jesus, juntos dos trabalhadores da Casa Espírita Irmã Francisca, que de boa vontade nestes momentos se dispõem a trabalhar na condição de passistas, que possam nos transmitir energias renovadoras através do passe, que independente da distância e para esta transfusão de energias, a distância é de menos importância, já que os amigos espirituais manipulam os recursos que nós encarnados disponibilizamos e conseguem nos envolver em suas vibrações amorosas, mesmo que se encontrem do plano espiritual. Que estas vibrações possam nos alimentar física e espiritualmente, que possam nos fortalecer, que elas possam dissipar as vibrações pesadas que porventura nos envolvam nestes momentos. Nós vos pedimos ainda, bondosos amigos espirituais, que estas vibrações de paz, de harmonia, de serenidade possam também envolver aqueles irmãozinhos que se encontram em nosso lar, vinculados a nós pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e que precisam de amparo, de socorro, para que eles sejam levados aos postos de socorro, postos de atendimento da espiritualidade, a fim de serem acolhidos, tratados, esclarecidos, e que possam então continuar a sua jornada na erraticidade. E agora, Mestre Jesus, fortalecidos com as tuas vibrações amorosas, nós, no exercício da nossa vontade, queremos doar o sentimento puro, nobre e fraterno que já carregamos dentro de nós, colocando-o em tuas mãos, Jesus, a fim de que este sentimento, estas vibrações, se juntadas a de tantos outros irmãos da humanidade terrena, que como nós vibram pelo bem e pelo próximo nestes instantes, que possam ser levadas a todos os nossos irmãos da humanidade terrena que passam por dificuldades, que vivenciam dores e sofrimento, que se encontram em lágrimas. E nós vos pedimos, Senhor, que vós possais acolher a cada um destes irmãozinhos, que possais fortalecer a vontade, a coragem, a esperança e a fé destes irmãos, a fim de que eles sintam na sua própria intimidade o influxo generoso do amor do Cristo dentro de si, a pulsar vibrante, lhes mostrando caminhos diversos a serem percorridos e lhes permitindo, Senhor, vencer os desafios pelos quais precisam passar.
que estas vibrações amorosas, Senhor, possam recolher tantos irmãos da humanidade terrena que retornam por diversas causas ao mundo espiritual, a fim de que todos estes irmãos possam encontrar em Jesus o lenitivo de que precisam até poderem se conduzir no mundo espiritual. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos do Teu Evangelho que recebemos na noite de hoje, a fim de que ele possa fazer parte do nosso patrimônio espiritual, que doravante levaremos em nossa intimidade, na nossa consciência e no nosso coração. Vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos das oportunidades renovadas que Deus nos concede de vivermos novas experiências, a fim de construirmos o nosso aprendizado na convivência com tantos irmãos encarnados e desencarnados. E a fim de que possamos vencer estes desafios, a maior parte deles que se encontram dentro de nós mesmos, Senhor, nós vos pedimos uma vez mais que permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. É isso aí, gente. Agradeço de coração a todos vocês que nos acompanham semanalmente, todos os sábados. Assim, que vocês possam ter um excelente final de semana. Amanhã, novamente, dia de cumprirmos com o nosso compromisso cívico diante das eleições municipais, não é isso? Que possamos fazer mais esta tarefinha com consciência e com responsabilidade. E que possamos nos encontrar novamente no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Bom final de semana a todos vocês, no convívio fraterno com os vossos familiares. Muito obrigado a todos, gente.